Olá, bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos, amém? Em meu nome expulsarão demônios, segunda parte. Estamos relatando sobre o Kenneth Reagan, a história do Kenneth Reagan, né? Quando ele teve a experiência da visão de Cristo, o ensinando em o seu ministério, né? E ele dizia ontem que ele estava a expulsar um demônio de um rapaz um moço que estava tentando atrapalhar o ministério de um certo pastor. E ele disse: quando eu disse aquilo que Jesus me mandou dizer, aquela entidade maligna agachou-se. Ela choramingava e lamuriava-se como um cachorrinho castigado, sabe? Então falou para mim: eu sei que eu terei de ir se você me mandar embora, mas eu não quero ir. Já mandei em nome de Jesus, eu disse. Não se tratava de ele ter medo de mim, o Kenneth Reagan, não. Mas ele lembrou-se de como Jesus morreu e foi para o inferno em meu lugar, e como lá embaixo, nas regiões escuras dos perdidos, no próprio reino de Satanás, Cristo o derrotou. Recordou-se de como o Salvador ressuscitou e lançou para trás as forças das trevas ao despojar principados e potestades. Ele sabia como o Filho de Deus havia paralisado Satanás ao vencê-lo. Por isso aquele espírito ficou com medo. Diante do nome de Jesus, ele partiu e nunca mais causou problemas ao ministério daquele pastor. Pouco tempo depois, mais tarde, eu realizava uma reunião lá em Pueblo, no Colorado, quando um homem veio pela ordem da fila enquanto estávamos impondo as mãos sobre os enfermos. E ele contou-me que era nervoso, sofria de insônia. A sua esposa me relatou os problemas dele de saúde mental e que ele já havia 6 meses não conseguia trabalhar. Os médicos tinham dito para ela que o próximo passo seria mandá-lo para o manicômio estadual. Então eu impus as mãos sobre ele e orei pela cura dele para que os seus nervos fossem sarados e ele pudesse dormir. E aí eu passei a orar pelas próximas pessoas. Eram mais ou menos 4 ou 5 pessoas que eu estava orando e já era a quinta pessoa, já era cerca de uns 10 minutos que eu tinha passado a orar pelos demais, desde o instante que aquele homem voltara para o seu assento. E esse assento ficava à minha direita. E naquele momento eu dei uma olhada em direção dele, com os meus olhos bem abertos. Deus permitiu enxergar a dimensão espiritual, sabe? O dom do discernimento de espírito é ver ou ouvir dentro dessa esfera. Enxerguei então um demônio sentado no ombro do indivíduo. Parecia um macaco de pequeno porte e segurava a cabeça do homem em uma chave de braço, sabe? Eu compreendi então o que estava errado com aquele homem. Então eu disse para ele: volte para cá, volte. Quando o homem veio andando, eu consegui ver claramente o demônio sentado no ombro dele. E decidido, então, eu falei para o diabo: você tem de ir embora. O espírito maligno retrucou: sim, eu sei que tenho que sair. Se você me mandar, ordenei logo em seguida, em nome de Jesus Cristo, deixe a mente e o corpo deste homem agora mesmo. O demônio caiu do ombro do homem e foi para o chão, ficou ali se contorcendo, enquanto chorava e se lamuriava. Eu disse: não, não é somente deixar esse corpo, como também abandonar o recinto. Imediatamente ele saiu correndo por uma porta lateral. Erguendo as mãos, o homem começou a louvar a Deus e seu rosto parecia iluminado. Contou então, sem saber o que eu tinha visto. Só lhe disse, e eu só falei para ele posteriormente.
Sentia como se tivesse uma cinta de ferro ao redor da minha cabeça. Mas simplesmente quebrou-se como um estalo. Estou livre, livre. Daí eu encontrei esse homem uns 16 anos mais tarde e ele continuava desfrutando a liberdade em Cristo, aleluia. Conforme o Senhor tem permitido, eu posso visualizar dentro da dimensão espiritual. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa história, a esse relato verídico que aconteceu com Kenneth Reagan. Fica na paz e volte amanhã a ouvir a história. É muito proveitosa essa história. Fica na paz. Tenha mais um dia de vitória. É em Cristo Jesus. No nome dele.